Fala Vascaíno, fala Vascaína, você torcedor do Vasco, espalhados de norte a sul do Brasil, você torcedor do Vasco que nos acompanha, espalhados por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Primeiramente, um casaca no coração de cada vascaíno. Eu peço a todos vocês que ainda não são inscritos para se inscrever no canal, ativem o sininho e deixem o seu like ou o seu dislike. Meus amigos, vários assuntos aí para a gente poder falar, bastante conteúdo para passar para vocês. Vamos falar primeiramente com relação às categorias de base do Vasco da Gama. O Sub-20 do Vasco da Gama está jogando a finalíssima da Taça Guanabara neste momento. O jogo ainda está no primeiro tempo. O Vasco da Gama firme e forte para conquistar o título da Taça Guanabara. Na primeira partida, o Vasco da Gama venceu por 2-0, gol de Laranjeira e também Arthur, lá no estádio Conselheiro Galvão. O Vasco pode perder aí até por um gol de diferença. Vamos torcer para os nossos meninos e mais tarde, quem sabe, a gente não volta aqui comemorando o título da Taça Guanabara. A garotada merece. Com relação aí ao Campeonato Brasileiro, o Vasco folga agora no meio da semana. O jogo contra o Fortaleza foi adiado. Fortaleza tem um compromisso na Copa do Brasil. O Vasco segue com a preparação a todo vapor para enfrentar o Internacional lá no Gigante da Beira-Rio no próximo domingo às 18h15. Cuidado com o horário, 18h15. O Vasco não vence há 7 jogos, está a 3 pontos da zona do rebaixamento, então é importante a gente vencer. Quem sabe o Vasco da Gama não repete o feito do ano passado. O Vasco venceu com um time desacreditado, o Internacional, lá em Porto Alegre, por 1-0, gol do Marrone. Vamos aguardar aí, quem sabe a gente não consegue repetir o feito. Para esta partida, a gente não vai contar com o Caio Tenório. Sendo assim, o Iago Pikachu volta para a lateral direita. O Caio Tenório está suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Outro jogador que desfalca o Vasco é o Bruno Gomes, que está suspenso aí por 2 jogos. E o Vasco corre aí contra o tempo para recuperar o meia Juninho e também o zagueiro Ricardo Graça. E meus amigos, com relação ao técnico do Vasco da Gama, sacramentado, o português de 48 anos, o Ricardo Sá, viaja para o Brasil amanhã, na quinta-feira. Dificilmente ele estará em campo por conta do visto de trabalho na partida contra o Internacional. O Alexandre Gracelli ainda deverá comandar o Vasco da Gama, certo? Então o Ricardo Sá chega aí para substituir o Ramon Menezes. O Ricardo Sá, que é bastante conhecido aí pelo seu estilo inflamado dentro de campo, foi um excelente jogador, atuou aí com a camisa do Sport, né? O último clube que ele foi treinador foi o Braga, lá de Portugal. Um trabalho muito curto mesmo, de julho a dezembro de 2019, e ele comandou o Braga em 30 partidas somente, com 18 vitórias, 7 derrotas e 5 empates. Ele conseguiu um feito importante, pois classificou o Braga aí para a Liga Europa. Meus amigos, continuando aqui, a gente teve novidades também com relação ao Benítez. O Benítez, que é a obsessão aí da torcida do Vasco, prioridade da diretoria.
Apesar das dificuldades financeiras que o Vasco vive hoje, o Benítez deve ficar no Vasco da Gama. Ontem, né, o Jorge Damiani, diretor lá do Independente da Argentina, disse que o Vasco da Gama aí tem concorrência também do futebol europeu, sobretudo do futebol russo. Mas, ao que tudo indica, o Vasco da Gama deve sim sacramentar aí a compra do Benítez nos próximos dias aí de forma parcelada, né? O Independente pede 4 milhões de dólares, cerca aí de 22 milhões e 300 mil reais aí por 60% dos direitos econômicos do atleta. O presidente Alexandre Campelo viaja na próxima semana, no dia 23, vai a Avejaneda para poder tratar e sacramentar essa situação. Certo, meus amigos? Com relação ao VAR, o Alexandre Campelo, presidente do Vasco da Gama, enviou um ofício à CBF pedindo para que os áudios, né, e os vídeos do VAR fossem revelados aí na partida entre Vasco da Gama e Flamengo. O Vasco considera que foi prejudicado, e foi muito prejudicado mesmo, e era uma atitude que o presidente do Vasco já deveria ter tomado há 2 anos, 10 meses e 14 dias. Ele já deveria ter tomado essa atitude há muito tempo, e talvez tenha criado coragem, porque precisa mostrar trabalho e é ano de eleição. O presidente, que está muito preocupado aí com o VAR, ontem ele participou de mais um evento aí da campanha dele, numa churrascaria na Barra da Tijuca, e a entrada custou R$ 250. Bom, meus amigos, com relação a reforços no Vasco da Gama, o Vasco essa semana também deve sacramentar a contratação do Valência. O Vasco tem pressa aí para fechar com o Valência, porque o Valência recebeu aí uma proposta do Bayer Leverkusen. Então o Vasco corre aí contra o tempo para poder ter o Valência. Então tudo indica que essa semana a gente terá novidades aí com relação ao equatoriano. E ontem a gente tomou conhecimento, o jogador que já foi especulado no Vasco da Gama, o Ieso Guzmán, ele pode pintar no Vasco da Gama. Certo? Colombiano de 22 anos, que passou por todas as categorias de base da seleção colombiana, que atua no Envigado. Para muitos aí na Colômbia, é o novo Rames Rodrigues. O atleta e o empresário se colocaram à disposição para jogar aí no Vasco da Gama. O Vasco, que há meses atrás sondou este atleta aí para trazê-lo, foi logo no comecinho desse ano. Então a gente pode ter aí um jovem talento também, um colombiano aí no Vasco da Gama. Lembrando que o Vasco pode sim inscrever até 5 jogadores estrangeiros no Campeonato Brasileiro. Tá bom, meus amigos? Essas foram as notícias do Vasco. Vasco neles, e a verdade prevalecerá. Valeu!